Fala galera, beleza? Todo mundo em ritmo de fim de ano por aí? Tá começando Tá Ligado na Cidade aqui na TV Câmara São José. Mas hoje, já que a gente tá aí no fim do ano, não é isso? É um programa diferente, um programa especial. A gente vai fazer uma retrospectiva, galera, e relembrar muito do que rolou por aqui em 2024. Olha só. Saúde, sustentabilidade, educação, cidadania. O Tá Ligado trouxe muitos temas de interesse público esse ano e a gente preparou uma seleção com alguns momentos marcantes dessas conversas. Tem também o nosso repórter, é claro, Vitor Krigor, mas desta vez ele vai estar aqui com a gente no estúdio para contar um pouquinho dessa interação dele com a galera nas ruas. E além dos nossos convidados, muitas pessoas aqui da TV Câmara colaboraram para levar informação de qualidade para vocês. A gente também vai bater um papo com a nossa equipe, uma galera que se dedica demais por aqui durante o ano todo. Além disso, no quadro Atividade Legislativa, o colunista Lucas Guerra vai trazer um resumo das leis aprovadas em 2024. O Tá Ligado tá no ar. Bom, a primeira lembrança de hoje é do programa sobre prevenção das ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Na ocasião, a gente falou sobre muita coisa, métodos de prevenção, sintomas, a importância de um diálogo aberto acerca do assunto. Pois é, foi uma grande oportunidade aí também para a nossa convidada, a infectologista Natália Reis, poder falar a respeito do tabu que ainda existe em volta desse tema. Natália, eu queria começar perguntando para você hoje, esse tema ainda é um tabu? É visto como um tabu na sociedade? É, bastante. Então, assim, a gente vê tanto no consultório quanto no hospital. Então, os pacientes que chegam com essa doença, eu falo hospital porque às vezes os pacientes chegam com casos de sífilis, por exemplo, ou HIV, hepatite, que também são ISTs. Então, isso é uma coisa importante de falar, porque às vezes as pessoas relacionam o IST como só uma secreção, uma lesão na região genital. Não, e na verdade podem ser doenças bem mais graves. E pode evoluir muito rapidamente também, Isso, né? Às vezes até de uma maneira silenciosa, né, Natália? Sim. Porque a situação vai se desenvolvendo ao longo dos anos e quando o paciente se dá conta já está num caso bem já grave, né? Exatamente. Até por isso a nomenclatura mudou. Então, se eu não me engano, foi em 2018 que teve essa mudança, porque doença é quando você já tem sinal e sintoma. Infecção não, ela pode ser silenciosa, que é exatamente isso. Então, exemplo, o HIV mesmo. É uma IST, então é via transmissão sexual, tem transmissão sanguínea, outras transmissões, mas principalmente sexual. E o HIV, a pessoa, a partir do momento que contrai o vírus, demora 10 anos para manifestar o primeiro sintoma. Isso vai se formando junto à sociedade, né? Tanto a questão da autoestima, de como que as outras pessoas nos veem, de como que eles reagem, tudo isso vai formando uma forma de como que a gente se percebe, de como que a gente se entende, como que a gente se sente com nós mesmos, né? E com o caso de HIV, por exemplo, você vê que a pessoa sofre preconceito, discriminação em muitos âmbitos da vida. Outro programa muito legal foi o Tá Ligado sobre preparação para o vestibular. A gente falou sobre métodos de estudo, sobre fatores emocionais que interferem nessa preparação, mas o trecho que a gente relembra aqui é a parte sobre a escolha das profissões. Vamos conferir. Interessante ver essa questão da pressão, como cada um assimila de uma forma diferente, né, gente? Eu imagino que tenha muito de autorresponsabilidade nesse processo também, né, Gabi? Com certeza. Não, tem que ter. E tem que ter muito discernimento, calma, porque no último ano é uma loucura. Todo mundo vem com uma sugestão pra você e falo por experiência própria. A hora que eu recebi a nota do Enem, fui colocar no SISU, eu falei, nossa, se eu fizesse veterinária? E eu já acerto que era psicologia. Sim. Então... Alguém fala, nossa, vai ser muito bom se você fizer tal coisa. Exato. Professor que lida com muitas pessoas dentro da sala de aula deve ver isso com mais frequência, né? No sentido de até pai interferir, ou o filho que se espelha na profissão do pai quer seguir a mesma carreira. Exatamente. Eu estava comentando aqui com o Mavi um pouquinho antes, houve uma pesquisa em 2020, um pouquinho antes da pandemia, da Oxfam. Foi uma pesquisa não somente no Brasil, mas principalmente aqui, porque eles replicaram de fora aqui. Diz que as grandes carreiras buscadas pelos jovens hoje ainda são carreiras do século XIX. Então, por exemplo, é direito, são as engenharias, ou então medicina. Então é muito louco você notar como ainda existe uma força da tradição, ou então dos costumes. E
Gente, claro que cidadania também foi um tema muito presente. Um programa bem interessante foi sobre o combate à discriminação racial. Dá uma olhadinha no que rolou. Embora todo mundo me veja como uma mulher racializada, né? Porque quando se pensa em pessoas muçulmanas, já pensa, né, fora desse padrão, né, do Ocidente, né, o lá. Eu sempre falo, o lá, né? O lá é aquela Ásia, África, né? O lá, é o outro, né? Sim. Então, as pessoas me veem dessa forma e acham que eu sou racializada, não me considero como brasileira, né? Mas nesse ponto de discriminação, cai muito na intolerância religiosa também, tanto no Código Penal, né, existe os dois, né, intolerância religiosa e discriminação racial, então eles estão ali juntos, né, porque acontece muito até mesmo no racismo religioso, por exemplo, de outras religiões, principalmente afro-brasileiras, né, que a maioria também são pessoas negras, né, que são adeptas às religiões, então a gente fica nesse bolo ali, né, então as comunidades que não são cristãs, por exemplo, eu vou falar ali do religioso, fica nessa discriminação, né? Então eu já passei por muita discriminação por conta da minha vestimenta. Se eu tiro isso aqui, tá tudo bem. Sim. Mas se eu tô com a minha vestimenta, né, como muçulmana, é assim que eu me expresso na sociedade, as pessoas me olham como muito lá, né, num contexto de guerra, me olha como coitada, me olha como, era difícil lá, né? Se a gente vê alguém fazendo algo errado, que a gente fale, não tá certo o que você tá fazendo. Para que dessa forma, porque muitas vezes se uma criança presencia isso, ela vai achar que é normal e vai passando de geração para geração, e aí a gente não consegue resolver isso. Então se alguém chegar e falar, não é certo isso que você tá fazendo, a criança olha esse posicionamento e aí fala, opa, não é correto. Né? Por isso que a gente vai passando tudo isso de geração para geração e não acaba nunca. Bom, pessoal, já deu para perceber que uma das missões do Tá Ligado na Cidade é debater assuntos importantes que impactam diretamente na vida dos moradores de São José dos Campos, né? Pois é, isso mesmo. E é por isso que toda semana a gente vai para fora do estúdio escutar o que a população da cidade tem a dizer sobre os temas que a gente debate aqui no programa. Aliás, a gente não, né? Não, a gente não. Quem vai é ele, o dono, proprietário e tudo mais que tem direito do nosso quadro. Tá na rua o repórter Vitor Krieger. Mas desta vez, minha gente, ele não vai estar na rua não, ele tá aqui no estúdio. Por favor, senhor, venha pra cá. Eita, como é que você tá? Ai, meu Deus do céu. Como é bom te receber. Pela primeira aqui. vez, né, reunidos, nós três. Com certeza. Vitor Krieger, que quando começou não era Krieger, né? Vou colocar o pé aqui em cima. Quando você chegou fraqueto, depois mudou o nome artístico, mas o importante é que o quadro saiu da sua cabeça. Porque O que ninguém sabe é que Vitor Krieger foi um apelido dado pelo Vieira, do Hora do Esporte. É mesmo? Sim. Caramba, olha só. TV Câmara tá sempre assim, entrosada, a equipe toda assim. Ô Vi, quero falar do quadro mesmo, porque a gente passou por uma reformulação, não tá ligado? Ele tinha um formato antes, depois ele virou esse programa que a gente está apresentando, e quando teve essa transição, a gente resolveu trazer o Tá na Rua, que foi uma proposta sua. Por que você pensou no Tá na Rua? Eu pensava que já tinha bastante pouco fala, assim, sabe? Mas eu achava que a gente precisava ir com uma abordagem diferente mesmo, trazer a galera para falar assim, de uma maneira formal, sabe? Tipo, chegar mais perto da galera, bater um papo, dar risada. Sim. E eu acho que foi um formato que deu certo, assim, tipo, eu pelo menos curto demais fazer e acho que a cada semana a galera tá mais receptiva, tipo, eu vejo muito que a galera reconhece já o microfone da TV Câmara. É porque você tá toda semana lá, né? Exato. A frequência faz isso, sabe? Faz. Tipo, então, tem pessoas que já participaram 1, 2, 3 vezes, a gente já viu aqui na tela. É uma experiência que eu gosto demais. E o que é legal é que o Tá Ligado trata, às vezes, sobre assuntos muito complexos, né? Mas você tem uma leveza para lidar com esses assuntos com a galera na rua. Como que é isso e como que você pensa? Tudo vem antes na elaboração da pauta, né? O que a gente pode trazer desse assunto de uma maneira mais tranquila, né? Então a gente pergunta o que a gente pode fazer, como que a gente pode fazer essas intervenções, mas também tem o feeling, né? A gente nunca sabe o que a galera vai responder. E aí você tem que estar preparado para tirar aquilo, né? A gente vê uma versão editada. Isso, exato. Quando pega o bruto, com certeza deve ter muita coisa ali que não vai pro ar. Já foi pego numa saia justa? Já? Opa, demais. Só que com o tempo a gente vai aprendendo a sair delas, né? Aquelas pessoas que são um pouco monossilábicas, sabe? Você faz uma pergunta e fala sim, não.
E aí, Mas é talvez. complicado, Aham. porque assim, a gente está falando de assuntos de interesse público, mas nem sempre as pessoas têm domínio para poder aprofundar aquilo. Então acaba tendo muito do repórter também, né? Sim. Contribuindo com informações ali na hora para tirar o que a população tem para oferecer. Quando eu abordo as pessoas, geralmente elas estão bem nervosas, né? Daí o que eu procuro fazer com elas? Já bater um papo antes da câmera ligar, eu não gosto de chegar, tipo, já filmando, assim. Mas eu chamo a galera, troco uma ideia, falo sobre o assunto, pergunto, sabe sobre isso, sabe sobre aquilo? Às vezes as pessoas não sabem exatamente que elas sabem, sabe? Sim. E a gente vai discutindo e de repente elas já estão relaxadas. E aí sai o resultado que vocês veem na tela. Isso é bem legal. Qual que você mais gostou de fazer até agora? Cara, o que eu mais gostei foi o bioma, que a gente fez Sabia, Eu ia falar que era o meu favorito A também. gente fez um quiz e foi, assim, engraçadíssimo. Foi um resultado bom demais. Eu adorei, inclusive, vim com o cachorro Caramelo, que foi um personagem interessante daquele Tá na Rua. Foi o mais divertido pra mim. Aham. Show de bola. Vitor, obrigado, cara, por esse Eu ano. que agradeço. Vamos fazer um frame aqui de nós três juntos, porque a gente não teve esse momento, né? Ah, boa. Levantar e posar aqui pra câmera, Então aqui, já vamos. que a gente tá indo pro comercial. Já? Agora? Então vem cá. Pessoal, ó, então a gente vai ficar aqui, ó, abraçadinhos, chamando o comercial. A gente vai pro intervalo rápido, mas no próximo bloco a gente volta pra trocar ideia com outros colegas aqui da TV Câmara também. Até já. Até já. De volta com o Tá Ligado na Cidade e a gente volta com uma informação interessante sobre a nossa emissora, a TV Câmara São José dos Campos. Pois é, você sabia que as TVs legislativas, como esta aqui que você está assistindo agora, são previstas na Lei de Cabodifusão? É a Lei 8.977 de 1995. Sobre a operação do serviço, a lei prevê que o canal legislativo deve ser voltado à documentação dos trabalhos parlamentares, especialmente a transmissão ao vivo das sessões. Mas também deve ter, sem fins lucrativos, é claro, fins educativos, culturais e comunitários. É como a gente trabalha aqui na TV Câmara São José dos Campos, mas a gente não faz nada disso sozinhos, não. De jeito nenhum. Olha só, tem uma equipe muito bem preparada que divide os serviços com a gente nessa programação. E alguns desses profissionais estiveram ao longo do ano no Tá Ligado. Estiveram em ocasiões específicas, momentos em que de repente um de nós dois não pôde estar por aqui, mas hoje está todo mundo junto, então vamos dar as boas-vindas aos nossos colegas. Por partes que não cabe todo mundo de uma vez no estúdio, vamos começar pelas damas. Dani Rivas e Fernanda Santos, bem-vindas de novo ao Tá Ligado. Muito obrigada, meninos. É um prazer estar aqui, né? Todo mundo junto e misturado hoje. É uma delícia isso, né, Dani? Você que já teve, vocês juntas inclusive, né? Aham. Pra Já foi a nossa apresentar. primeira vez, na né? verdade. Foi a nossa primeira vez aqui no Tá Ligado. Foi a primeira vez juntas. Apresentando, né, um programa sobre câncer de mama, né, Fê? Um tema pra lá de importante, Muito. né? E o Tá Ligado, né, tem esse jeito de tratar dos assuntos de uma forma mais leve, né, mais didática, mais jovem, o que é muito interessante. E a, né? gente misturou uma galera boa, uma mulherada Sim. boa, que era eu, você, Só a Luísa mulherada, Minas né? no Tá na Rua, Sim. Gisele Lopes na Atividade no legislativa. Legislativa. Obrigada, Marvin. E quem mais quem mais que participou? Tamires Vick, Tamires Vick fez uma também matéria muito participou com a bacana gente. também com a Nosso gente. elenco feminino em Só peso. mulherada capacitada, né, Isso Fê? é Um muito tema legal. E interessante. vocês duas apresentam outros programas aqui na casa também, né? Vou começar pela Dani. Dani, que você está à frente do Diálogos da Cidade, que é uma proposta parecida com o que a gente tem aqui no Tá Ligado, mas vamos dizer que voltado para um público um pouquinho diferente. Lá você traz alguns temas de interesse público de uma maneira um pouco mais séria, um tanto quanto jornalística, e aqui você teve a experiência de viver isso beirando uma conversa informal. Como é que foi para você? Sim, para um público mais jovem, né, que é o público de vocês também. Foi muito interessante, Tia. Eu acho legal, né, a gente ter essas experiências diferentes. Como você falou, diálogos, né, 1 hora de diálogo ali, né, com temas muitas vezes mais densos. Então, é interessante ter uma Sim. experiência dessa também. Foi muito bacana participar do Tá Ligado. Eu apresentei com a Fê e eu participei uma vez também como convidada, né? A gente falou sobre Foi fake mesmo, news. foi. É mesmo. Também Nossa, como verdade. convidada, muito bacana também essas duas experiências. Foi assim que a gente trocou o formato do programa. A Dani estava aqui com a gente, logo de cara. Acho que talvez tenha sido o primeiro.
Foi lá, bem no início. Fake news. Eu acho interessante isso que você falou, de levar, né, que vocês presenciaram, de levar a informação de uma forma diferente, que às vezes até o convidado acaba se surpreendendo de certa forma com o cenário do Tá Ligado? Vocês tiveram essa percepção também das pessoas que estão aí onde vocês estão agora, também ter uma percepção de que é um programa mais solto? Sim, eu acho que os bastidores que a gente teve muito bacana do Outubro Rosa, depois que gravou o programa, a nossa convidada Marjorie Vanucci ficou aqui um tempão conversando com a gente e falando, porque assim, o seu é de 1 hora, mas esse poderia ser de 1 hora, tá ligado? Porque falta assunto, a gente sai daqui e ainda fica matutando, né? Fica pensando em outros assuntos ainda. Putz, podia ter falado nisso, falado aquilo, é pouco tempo, né? Então, é gostoso e as pessoas acho que se sentem à vontade, não esperam, se surpreendem com o convidado que está com a gente, né? Quando a gente fez juntos, né, Ti, que foi sobre diversidade, é isso? A gente fez alguns juntos nas férias do Marvin. Mas eu acho que a que foi com a Larissa, né, a fotógrafa, e teve a Fabiola, né? Sim. E ela acho que as duas se complementaram muito bem, assim, uma conhecendo a outra, né? A profissão uma da outra, assim, foi legal. A proposta é essa, né? Exato. A gente trazer o conteúdo que todo mundo tem para oferecer, né? É uma forma também de democratizar, né, esse acesso, porque muitas pessoas às vezes torcem o nariz e nossa, mas que tema chato. A forma como você vai falar diz muito também, né? Porque tem tantas maneiras diferentes de falar sobre a mesma coisa, não é? A gente consegue trazer de certas maneiras. Agora, uma coisa que a gente tem que saber lidar no Tá Ligado é que, às vezes, o roteiro cai por terra. Você, dona Fernanda, que é uma pessoa controladora, que quer saber até a pergunta que a gente vai fazer. Exato. Como é que você lida com esse imprevisto, com esse improviso? A palavra é improviso. Eu acho que é mais gostoso, né? Esse friozinho na barriga, o não esperado, né? A pessoa te surpreende com uma resposta que você fala, caraca, eu não sabia disso. Acho que vocês passaram por essas experiências, né? É gostoso, é gostoso. Não tem muito o que Se falar. Divertiu? Muito, exato. Isso que é importante, se divertir sempre. Vamos ver um trechinho da diversão delas? Vamos, das duas dias que elas participaram, apresentaram juntas também, né? Vamos ver um trechinho aí da Dani Rivas e da Fernanda Santos. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Tá Ligado na cidade está um pouquinho diferente, mas é por uma boa causa, viu? Né, Dani? É isso, né, Fer? Tudo bem, galera? Os meninos cederam o lugar deles pra gente, para que nós pudéssemos conversar com você sobre o Outubro Rosa e a prevenção do câncer de mama. E agora chegou a hora de receber os rapazes que apresentaram o Tá Ligado junto com a gente, né, Thiago? Matheus Andrade e o Bruno Castilho. Que honra. Valeu, galera. Obrigado, que honra. Feliz, prazer inenarrável, como eu falo no Hora do Esporte, estar aqui novamente no Tá Ligado. Não aceitaria você não fazer essa menção honrosa aqui. Eu preciso falar, isso aqui é um bordão. É o bordão, exatamente. Bruno, Matheus, obrigado por terem estado aqui cuidando. Os dois me substituíram, né? Na verdade, eu substituí o Vitor durante as férias dele no Tá Na Rua. Isso, tá vendo? E eu substituí você E você nas minhas férias, como a Fer ficou no seu lugar quando você saiu de férias. Bom, vamos por partes então. Vamos começar pelo estúdio com o Bruno. Bruno, você já tá aqui na casa tem tempo. Acho que tá até mais que nós dois. Eu tô desde 2020. Um tempinho. Quando ainda nem era TV aberta ainda. Um tempinho bom. E você, um cara que faz jornalismo, mas o cara do esporte também, né? E esporte e os temas que a gente trabalha no jornalismo da TV Câmara também, de modo geral, são assuntos sempre de interesse público. É o que a gente tenta trazer de uma maneira leve pro Tá Ligado. Quando você esteve aqui, como é que você sentiu? Muito diferente do que você faz na hora do esporte ou nas reportagens? É sempre muito legal sair um pouquinho da caixa, né? Do que a gente está acostumado a fazer. Engraçado que uma das pautas, um dos temas do programa foi sobre o novo imposto, né? A discussão do novo imposto. E eu vim de uma viagem do Uruguai que lá tem esse imposto, essa cobrança desse novo imposto, e tem a questão do cashback, tem a questão do desconto para pagamento para turista. Sim. Então eu já estava mais ou menos inteirado, porque eu voltei das férias no Uruguai e que já tinha essa questão do imposto lá que está sendo discutido aqui. E, enfim, a questão do hobby também, que foi outro tema, né, de lazer, de usar o tempo livre, e das cidades cinzentas também, que é um tema que está sendo muito debatido, né? Sim. E eu costumo ouvir bastante podcasts e ler sobre o assunto. Então foi muito bacana debater isso aqui no programa.
A gente não faz nada sem pensar, meu filho. Você caiu nos temas certinhos, não foi por acaso. Matheus já foi pra rua, né, Matheus? Já teve contato direto com a população lá para escutar o que eles tinham para falar sobre os temas. Exatamente. Eu fui pra rua, substituindo não. Provisoriamente, né, assumindo essa missão de substituir o Vitor, né, até falei para ele, cuidei muito bem, fica tranquilo, tá bom? Se eu ficasse mais um pouquinho na rua, o pessoal já ia começar a perguntar, né, cadê o Vitor, né, que sumiu, né, mas foi uma experiência muito legal. A gente conversa sobre temas que são importantes, como foi colocado aqui, temas que estão em alta. Por exemplo, eu fui falar sobre Estado laico, muita gente não sabia o que era Estado laico, o conceito, né, então a gente traz também, o repórter tem essa função também de trazer informação, como vocês pontuaram nos blocos anteriores, né? A gente leva esse conceito e pergunta para a galera. E teve um momento muito bacana, que eu estava até comentando com o Vitor, com o pessoal, né? Que teve uma entrevistada que eu cheguei para perguntar qual era a opinião dela sobre um tema específico, e depois dessa entrevista ela falou assim, olha, sempre foi o meu sonho dar entrevista para a TV. Olha só! Foi muito bacana. Então, que legal, assim, que foi aqui com a gente. Ela tá ligado realizando sonhos, por assim dizer. Verdade. Né? É legal. Eu acho legal da rua que às vezes a gente sente muita temperatura de alguns assuntos, né? Esse, por exemplo, o Estado laico é um assunto que tem uma proximidade com todo mundo, né? De certa forma, mas às vezes as pessoas acabam se aprofundando, não se preocupando com o tema. Quando você passa a ouvir o que as pessoas estão falando a respeito, a gente passa a ter uma outra, não uma outra opinião, mas um outro entendimento a respeito da pauta. Uma outra percepção, né? É legal que você consegue ouvir diferentes visões, né? E é esse que é o intuito do programa, né? Trazer diferentes visões sobre o tema. E aí a questão da rua também é muito bacana, que a gente consegue ouvir, né? Trazer o público de casa para a TV. E é legal como a gente vê que cada idade, cada perfil, né, várias pessoas têm uma opinião específica sobre vários assuntos. E esse é o objetivo da televisão, o objetivo do jornalismo, da gente que apresenta, ouvir as diversas opiniões, trazer essas diversas opiniões e mostrar o lado de cada um, né? Porque jornalismo é isso, é a gente nunca mostrar só um lado, é a gente mostrar os dois lados e a gente estimular essa reflexão. Isso que é muito legal. Perfeito, gente. Bom, obrigado a vocês também. Obrigado a todo mundo que participou e que está aqui hoje com a gente, né? A gente que agradece. Estamos aí, precisando, só chamar. Serão chamados, com certeza. Pessoal, ó, o nosso tempo aqui com os nossos entrevistados acabou, mas o programa ainda não. Daqui a pouquinho a gente volta para o nosso terceiro e último bloco para falar sobre os trabalhos que aconteceram na Câmara Municipal de São José ao longo de 2024. Não sai daí. O último Tá Ligado na Cidade de 2024 tá quase no fim, mas a gente não poderia se despedir sem antes fazer o que já é costume nosso, falar dos trabalhos da Câmara Municipal de São José dos Campos. Exatamente, claro, né, gente? E dessa vez, um balanço sobre como foi o ano legislativo joseense. Você confere agora o quadro Atividade Legislativa. E para trazer as informações, o nosso colunista Lucas Guerra já está aqui com a gente, como sempre. Fala aí, Mário, Guerra, como tudo está? certo? Fala, Guerra. troquei a mão aqui, você viu? Guerra, hoje a gente tem essa missão de dar uma resumida boa. Inclusive eu tô com o celular na mão. Fique pra à me ajudar. vontade. Eu roubei o produtor de vocês, o Vitor. Eu falei, Vitor, passa a informação pra mim, porque são muitos números. Então manda ver, pra gente não perder tempo. Traz pra gente as informações. Eu queria falar, 2024 foi um ano de muito trabalho na Câmara. Um ano eu queria dizer a palavra atípico, mas não é tão atípico, né? Porque é um ano de eleição. Então, assim, é um ano bastante movimentado, mas que ao mesmo tempo, pra gente que trabalha com os vereadores, a gente sabe ali que o ano de eleição é um pouco mais complicado. A gente tem algumas leis e regrinhas que fazem com que a gente não dê tanta atenção aos vereadores durante esse período, mas ainda assim a Câmara continua esse trabalho com a população, isso nunca para, né? Foram inúmeras reuniões com a população, formação de frentes parlamentares, e eu queria falar alguns números também que a gente tem de sessões, por exemplo. Foram quase 80 sessões ordinárias. E quase, se eu não me engano, mais de 35 sessões solenes. Aqui eu tenho o número certinho,
35, falei certinho, 35, olha só. 35 sessões solenes. Sessões solenes são sessões que homenageiam pessoas da cidade com medalhas, títulos. A gente teve aprovação de mais de 200 projetos de lei, ou seja, vários projetos de lei de diversas áreas. E eu trouxe aqui alguma listinha de alguns projetos, eu vou tentar não repetir alguns que eu já falei das outras vezes, né, obviamente, porque a gente trazer novidade. Claro, fique à vontade. O Vitor separou um aqui para mim que eu achei bem interessante, que é mais voltado para inclusão e educação. Não me lembro se foi até o Marvin que fez essa matéria, se não foi, ele me corrige para o nosso boletim. Foi sim. Que envolve o som, né, das escolas, né, o sinal sonoro, a mudança do sinal das escolas para alunos autistas. Ou seja, a gente sabe que algumas pessoas que têm autismo têm dificuldade com alguns sons. E às vezes aquele som muito estridente, né, que anunciava ali talvez a época do recreio, né, o fim das atividades, ou seja, o fim da aula, acabava atrapalhando aí os alunos com autismo. E eles mudaram, vai ser música mais ou menos, não é? Isso, eles escolhem a música mesmo, né? Até tem na escola que eu fui em específico, tinha um rodízio ali quanto ao gosto musical dos alunos, para escolher a música, o sinal, bem legal, algo democrático. Muito mais democrático. Sim, é bem legal, ou seja, o aluno participa também da gestão da escola, isso é sensacional. E indiretamente o aluno que entende a necessidade de utilizar um sinal diferente para o aluno autista, acaba entendendo mais as dificuldades, o espaço do aluno autista e a inclusão, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Sem dúvida. O Vitor separou também uma da causa animal, que eu achei muito legal, a ideia de criar um SUS animal. Aí uma foi pro Marvel, agora vai pro Thiago. Essa tá pra mim. O que você acha dessa ideia? Eu acho incrível e necessária, né? A gente sabe que os animais de estimação já são parte da família há muito tempo das pessoas e que em muitas ocasiões tem mais bicho do que gente nas casas. E inclusive não só SUS animal, mas a Câmara também teve uma proposta para se criar um censo animal também. Legal. Ou seja, primeiro a gente tem uma noção da população para que a gente consiga, de fato, criar políticas públicas efetivas e aí garantir acesso também, condição, para aquela família, às vezes um pouco mais carente, que tem um animalzinho, consiga cuidar daquele animal e ter acesso ao tratamento veterinário, que hoje em dia a gente sabe que não é barato, né? Não. E você mais que ninguém, a gente sabe que agora animal é filho, né? O cachorrinho é filho, é família, é família. A gente teve um também na questão da segurança pública, que é um assunto muito debatido pelos vereadores, eu acho que é uma cobrança da população como um todo. A ideia é criar totens, né, inteligentes, com câmeras, e se a população vê ali que está acontecendo um crime, ou a suspeita, ela aperta e aquilo já vai entrar para a Guarda Civil e todas as forças de segurança para atuarem lá. Muita coisa. O tempo é curto, eu separei essas, mas no geral, mas eu acho que deu para falar um pouquinho do ano de trabalho, né? Trouxe coisas muito interessantes. Legal a gente reforçar para quem está acompanhando que tudo isso dá para ser lido com calma, dá para acompanhar tudo que está rolando também na Câmara Municipal na internet, então é só acessar o site da Câmara, tá aparecendo aqui na sua tela. 2024 foi um ano movimentado, 2025 vai ser também. Mais movimentado ainda, a gente acredita de novos vereadores. Mas a gente continua com Tá Ligado ao longo do ano que vem, deste ano, né? Já, 2025. Exato. Vamos continuar com Tá Ligado e você continua com a gente. Conta comigo. Então, até lá. Exato. Guerra, não tem como, num programa sobre retrospectiva, né, relembrar do ano, não tem como relembrar, por exemplo, sua camiseta furada, né? Nossa, faz parte da nossa retrospectiva. Tá zeradinha essa aqui, viu? Inteira. Não tem camisa suja de molho, de tomate também. Coisinhas que acontecem quando você trabalha. Você tinha que ter falado que eu iria vir com a camisa rasgada. Poxa vida, perdeu a chance. Mas tem 2025 todo pra vir com a camisa furada, Guerra, fica tranquilo. Guerra, obrigado pela participação ao longo do ano todo, até 2025. Eu que agradeço, gente. Vambora? Bora, gente. Tchau, tchau, hein? Bom 2025 pra todo mundo. Até lá.